Pergunta, Paulo, dá para reindustrializar esse país ou nós perdemos de vez a corrida, o bonde da industrialização? O Brasil é um mercado imenso, né? Os maiores países do mundo. Não pode, entretanto, ceder o seu mercado a produtores estrangeiros, como tem feito, chineses em particular, né? Aliás, o Brasil não foi o único que fez isso, viu? No Ocidente, de um modo geral, Estados Unidos, Europa, houve uma desindustrialização também. Nosso caso foi muito acentuado, mas em outros países também. Nós perdemos espaço industrial desde os anos 80. Se não me falha a memória, nós tínhamos uma indústria da ordem de 30% do PIB, e agora temos uma indústria da ordem de 10% do PIB. Um encolhimento dramático em questão de 40 e poucos anos, entende? Não é... O que é isso? Isso é falência das camadas dirigentes brasileiras. No primeiro momento foi a crise da dívida externa dos anos 80. Depois foi a onda neoliberal, lançada por Collor e depois encampada duradouramente pelo Fernando Henrique Cardoso. O governo Lula 1, 2, não conseguiu reverter isso. Tentou, mas deixou o câmbio muito apreciado também. Vocês lembram, na época do governo Lula e do governo Dilma, o câmbio estava muito valorizado. Isso prejudicou muito a indústria, junto com outros fatores, né? Então, a China é nossa parceira, mas a China tem seus interesses, como diz o comandante, não é para culpar ninguém. Eles defendem os deles. Nós temos que defender os nossos, é óbvio isso, né? E para defender os nossos, como diz o Daniel, né, que mandou uma mensagem aí para a gente, é preciso abandonar ilusões. Abandonar ilusões. Quais ilusões, especificamente? As ilusões neoliberais, que imaginam que se abrindo a economia para as importações, para a entrada de capital estrangeiro indiscriminadamente, que isso vai levar ao desenvolvimento automaticamente. Nunca foi assim. Por que a China está indo tão bem? Virou a fábrica do mundo. Virou a fábrica do mundo. A indústria do mundo está na China. Porque a China nunca teve ilusões. Nunca aceitou, nem de longe, qualquer coisa do consenso de Washington, da ideologia neoliberal. É só olhar como é que os chineses estruturaram a sua economia, entende? Não podemos copiar o que os chineses fizeram, certo, mas podemos examinar com cuidado o que eles fizeram e tirar lições, né? Os chineses falam isso, olha, nós não estamos portando uma solução para o mundo, nós não somos como os americanos, que querem impingir um modelo de desenvolvimento para todo mundo. Não, nós respeitamos as escolhas dos países, dizem os chineses. Mas nós temos que estudar a experiência chinesa, porque ela é tão bem sucedida. Nós temos pontos em comum com a China. O nível de desenvolvimento brasileiro, hoje em dia, ainda é mais ou menos o mesmo em termos per capita, um pouco menor do que o da China. A China está se distanciando, mas ainda somos um país em desenvolvimento como eles. Nós temos uma economia continental como a chinesa, entende? Nosso PIB é o 8º maior do mundo, o chinês é o maior. Claro que a China é maior que nós somos, mas nós temos muitas questões em comum com a China. Somos países grandes, em desenvolvimento, que não se sentem representados na arquitetura financeira mundial e na governança internacional. Então, por isso estamos nos BRICS com a China, por exemplo, né? Com a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul e outros que entraram mais recentemente.